Vamos agora falar de espectros. No caso, espectro de emissão, porque tem um espectro de absorção também, né? Sim. Acho que você vai ilustrar ali, não é isso, Cláudio? Ah, bom, então ele vai ilustrar esses conceitos ali, né? De qualquer maneira, o Cláudio tem aqui vários gases, né? Isso. Então, vamos analisar, né, a luz emitida por ele, né? E é isso que faz a diferença, né? A luz é de uma cor preferencial, dependendo do tipo de gás que você tem ali, né? E para eu não correr nenhum risco, o Cláudio colocou aqui bem na minha frente, né? Que aqui nós estamos falando de 2.000 volts, né? Então, todo cuidado é pouco, às vezes, né? Com esse tipo de experiência, né? Então, vamos lá, Cláudio, aos espectros, então. Okay. É que esse tipo de transformador é 2.000 volts, mas a corrente é razoavelmente alta, 20 miliamperes, né? Então, o limiar da sensação de dor, de choque, é 1 miliampere. A partir de 1 miliampere, a gente já sente muita dor de choque, muita contração muscular. 20 miliampere, em alguns segundos, já pode ser fatal, né? Por isso que a gente coloca esse aviso, né? Então, é um tipo de transformador usado em lâmpadas de neon, né? Então, ele é bem perigoso. Bom, então, um dos lados aqui, um dos terminais do meu transformador, eu vou ligar... Vamos começar com o hidrogênio, Cláudio, porque historicamente, né, o pessoal começou a observar, né, o espectro de átomo de hidrogênio, né, e em séries, né, observando umas séries, né, uma certa regularidade, né, mas esse aqui fez história, né? Então vamos lá, espectro de hidrogênio. É o átomo mais simples que temos, né? Bom, então aqui eu tenho uma lâmpada que nós utilizamos não o hidrogênio puro, mas o vapor de água, né? Então o vapor de água, numa lâmpada de descarga, nós vamos ver preferencialmente o átomo de hidrogênio, né? Que eu tenho hidrogênio, oxigênio também, mas a gente vai ver basicamente o espectro do hidrogênio, né? Bom, o espectro discreto é dado por gases, né? Então, por exemplo, eu não posso colocar um sólido incandescente, uma lâmpada incandescente que dá o espectro contínuo. Né? O espectro contínuo acontece na superposição de vários espectros discretos. Né? Então, no caso de uma lâmpada incandescente, você vai ver, não vai ver linha nenhuma, você vai ver um contínuo, por causa que você tem um monte de linhas. No caso de um gás rarefeito, você consegue ver pela separação, né, dos átomos, você consegue determinar, visualizar as linhas de cada nível de energia que retorna do seu estado fundamental, ele emite luz, né? Então, o espectro dentro do espectro que nós observamos, né? Ele, na verdade, se manifesta pelas diferentes cores, na verdade, né? Sim, é isso, exatamente. Né? Cada cor corresponde a um nível de energia, de excitação. E uma coisa interessante, esse é o espectro de emissão. Nós estamos vendo, então, a luz emitida por esse corpo, né? Mas a gente poderia, por exemplo, observar o espectro de absorção. Como seria isso? Então, eu teria, então, uma lâmpada agora apagada, contendo hidrogênio, né? Rarefeito e tudo. E você tem uma lâmpada, por exemplo, incandescente na parte de trás. Né? Então você veria o espectro daquela lâmpada incandescente passando através do gás. Então aqueles comprimentos de onda que o hidrogênio absorveu, fica faltando, fica escuro. Então você veria linhas escuras. Ao invés de você ter espectro contínuo, você veria umas linhas só que escuras. É o contrário desse, nós vamos aqui ver linhas claras, porque é o espectro de emissão, né, do hidrogênio. Aqui eu tenho uma outra lâmpada, essa é a lâmpada de mercúrio, é vapor de mercúrio a baixa pressão. Então aqui eu tenho também esse espectro com um monte de linhas, né? E o mercúrio, então, a gente vai conseguir ver algumas dessas linhas aí. Porque com o espectroscópio é que você vai conseguir ver toda essa riqueza, não é isso? Porque aqui é uma soma de todos, na verdade, né? Você não consegue distinguir, né? Isso, exatamente.